lá na grupo, certo? Coloquei lá no grupo do WhatsApp aí a lista, a lista de exercícios que a gente vai resolver aqui hoje, tá? A gente dá uma revisada em alguns exercícios que a gente já viu lá no começo, né? E também que são recentes, né? De 2020 aí, selecionei para a gente poder fazer. Tá? Vou abrir aqui também na minha tela, a gente vai com a também aí, ó, mandei em PDF já para facilitar a everybody. Estão abrindo aí, vou abrir também aqui. Chama revisão 3 do 12. Primeiro exercício da Unicamp aí já. Andrezinho. Faz falta. Todo mundo faz falta aqui, né, gente? Então, ó, aqui a lista. Revisão 3 do 12. Professor, Oi. rapidinho, você vai fazer as 5 da última aula? Eu acho que ficou faltando, né? Eu fiz na aula passada, na aula de revisão. Se você. Você tá falando da aula. Das 5 da aula de revisão? Isso, Beleza. isso. Faço sim. Claro, com certeza. Faço também, né? Beleza. Então vocês vão, então, já para a gente aproveitar o tempo, vou abrindo aqui as 5 aqui, ó. Tentei fazer essa primeira aqui da Unicamp, tá? É uma questão aberta, que exige que a gente saiba construir, né, os raios, traçar os raios particulares para as construções das imagens.
Bom, beleza, gente. Essa é a primeira parte aí, letra A, só fazer o desenho. Ó, primeiro desenho aí, ó, eu vou colocar aqui no pente para fazer com vocês, é lembrar daquele caso de raio particular que diz o seguinte: todo raio luminoso que entra paralelo ao eixo principal, ao refletir-se no espelho esférico, né, ele reflete numa direção que tem como destino o quê, gente? O foco, né? Beleza. Então, eu vou colocar aqui, ó, no pente desenho dessa figura. Vou fazer com vocês. Vai. Tá. Então, um raio luminoso aqui, ó, vamos desenhar. Ele já está entrando paralelo aqui, ó. Ele tem que passar pelo foco, né? E nesse caso aqui, ele fala assim que esse espelho é côncavo, tem raio de curvatura 1 metro. Sem raio de curvatura 1 metro, qual é a distância focal? Metade do raio de curvatura. Lembra? F é igual a R sobre 2. Então, eu vou traçar aqui o raio refletido aqui, ó, passando aqui no foco. Beleza? Um raio aqui paralelo passa pelo foco. Depois, um raio luminoso, que é esse pontilhadinho que está atingindo aqui bem o vértice do espelho, ó, formando um ângulo θ. Lembra desse caso particular? Quando o raio luminoso ele incide exatamente ali no vértice do espelho, ele vai refletir, tá bom? Com o mesmo ângulo que ele entrou. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. É um outro raio particular. O que entra paralelo reflete passando pelo foco, e o que entra exatamente ali no vértice do espelho, ele reflete com o mesmo ângulo de entrada, ou seja, I é igual a R. Eu vou colocar aqui o θ, né? Ó, mesmo valor do ângulo. Beleza. Já fizemos a primeira parte do exercício, né? Em seguida, calcule a distância D do objeto ao vértice de forma que a intensidade de raios solares incidentes paralelamente ao eixo do espelho seja máxima na posição do objeto. Então, gente, para que tenha, né, tem esse recurso, esse requisito do exercício, né, para que o objeto esteja na posição de máxima intensidade dos raios solares, ele deve estar onde, gente? Em que posição? No foco do espelho, onde vai receber a maior incidência dos raios solares. É igual, por exemplo, nas antenas parabólicas. Lembra daquele formato de calota esférica, que fica um receptor ali exatamente no foco, para receber os sinais refletidos na antena? Então, ele tem que ficar no foco. Beleza? Então, aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Calcular, né? Vamos calcular aqui. 1 sobre F. 1 sobre P. Mais 1 sobre P'. Beleza. Para objetos que estão exatamente em cima do foco, né? São posicionados no foco, para receber essa maior incidência, como é que é a imagem desses objetos? Ela se forma onde? Quando o objeto está exatamente no foco. Lembra disso? Quando o objeto está exatamente no foco, que tipo de imagem que a gente tem no espelho côncavo? Quando o objeto está no foco, a gente chama de imagem imprópria. Lembra que não encontra os raios. A gente não tem encontro de dois raios particulares e nem de seus prolongamentos.
Então, a gente diz que a imagem é imprópria, né? E que ela vai se formar somente no infinito. Então, esse pelinho aqui, ó, a distância da imagem do espelho, diz que isso aqui vai se formar lá no infinito, ó. A distância da imagem. Tá? Então, lembra dos 5 casos? Primeiro caso, o objeto está bem anterior ao centro de curvatura. A imagem ela é invertida, é real e é menor. Você vai aproximando do objeto. A imagem vai aproximando, vai afastando do espelho e vai aumentando o tamanho dela. Quando você fica exatamente no centro de curvatura, a imagem é invertida, é real e é igual, do mesmo tamanho. Quando o objeto vai mais para frente, fica entre o centro e o foco, a imagem é invertida, é real e é maior que o objeto. Quando o objeto está exatamente no foco do espelho, a imagem é imprópria. Não temos formação de imagem aqui, tá? Então, a gente diz que essa imagem vai se formar somente no infinito. Então, se somente no infinito, a distância da imagem é infinito. Se você aproximar ainda mais o objeto do espelho, você tem uma imagem que é direita, que é virtual e ela é maior. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o foco desse espelho é 0,5, 0,5, é 1 metro, então o foco é metade de 1. Tá? A colocação F é igual a E sobre 2. Isso aqui é 1 dividido por 2, deixando aqui as distâncias em metros, tá? Como foi dado no enunciado, 0,5 metro. E 1 sobre P. Então, gente, o P vale 0,5 metros. Tá? É a distância que ele tem que estar para receber a maior incidência dos raios solares, que estão entrando de maneira paralela ao eixo principal desse espelho. O outro, escolhi esse exercício por quê? Porque ele mistura aqui a ótica com a parte de termologia de David. Professor, eu achei meio confuso, tipo, essa parte do exercício que ele pede na forma em que a intensidade de raios solares seja máxima na posição do objeto. Eu ainda não entendi muito bem o que ele quer. Você pode repetir essa parte, por favor? Claro, assim, ele quer o ponto que o objeto fica, que ele recebe a maior parte dos raios incidentes. Onde é que ele tem que se posicionar? Então, já que ele está dizendo que os raios estão entrando de que maneira? Esse que é o detalhe. Os raios incidentes estão incidindo o quê? Paralelamente. E os raios que incidem paralelamente vão passar por onde? Obrigatoriamente? No foco. Então, todos os raios luminosos que estão incidindo paralelamente vão passar no foco. Se o objeto estiver no foco, ele vai receber a maior parte desses raios, né? Ou, na verdade, todos, né? Se eles estiverem incidindo paralelamente, vai receber todos esses raios. Lógico que tem outros raios que não estão incidindo paralelamente ao eixo principal, como é esse raio aqui, ó, que ele já indicou no início do exercício já pra gente, ó. Esse raio aqui não está entrando paralelamente ao eixo principal. Esse raio verde aqui, agora sim, ó, esse está. Ó. Então, para os raios que incidem paralelamente, todos passarão pelo foco. E passando pelo foco, o objeto estando lá, ele vai receber a maior parte aí desses raios. Então, professor, tipo, eu entendi que, tipo, quando incidir paralelamente, ele passa pelo foco, mas, tipo, eu ainda não entendi como que o objeto ele vai receber mais se tiver no foco, sabe? Eu não entendi isso. Não sei se eu, Hum, se, se eu me fiz entender. eu, ente- eu, ente- eu acho que entendi. Então, assim, ó, beleza. É, então tá. A gente tem um raio que está entrando, esse raio verde aqui, né? Deixa eu colocar aqui esse. Deixa eu tirar esse. Tá. Vamos desenhar aqui mais alguns raios, tá? Vou colocar aqui um outro raio verde que está entrando paralelamente ao eixo principal. Vou colocar um outro raio aqui, ó, que também está entrando
paralela ao eixo principal. Vou colocar um outro raio aqui. Beleza. Então, ó, todos esses raios que estão entrando de forma paralela ao eixo principal, eles têm que passar obrigatoriamente pelo foco. Então, ó, esse raio luminoso aqui em cima, ó, ele bateu lá no espelho, ele reflete para cá. Ó. Esse raio luminoso aqui, ó, que incidiu paralelo, na hora que ele bateu no espelho, ele reflete aqui. Esse raio luminoso, quando ele bateu aqui, ó, ele reflete aqui no foco. E esse raio luminoso, quando bateu aqui, reflete também no foco. Então, nós temos aqui, ó, uma aglomeração, né, de raios refletidos. Falando aglomeração para usar o termo, né, da moda aí, né? Então, ó, temos uma intersecção, ó, de 1, 2, 3, 4, desses 5 raios aqui, né, que a gente desenhou. Lógico, né, gente, tem uma quantidade incalculável aqui de raios luminosos, né? Mas desenhei 5, ó, para vocês verem que todos aqueles que estão entrando paralelo, eles têm que passar pelo foco. Se a gente tem uma concentração muito grande de raios luminosos aqui, o que a gente pode provocar com isso, né? Se a gente coloca um objeto nessa região aqui, ó, o que vai acontecer com esse objeto? Ele vai esquentar demais. Você imagina, é a mesma coisa se você pegasse vários espelhos aqui, ó, pode ser espelho plano mesmo, né? E todo mundo ficasse apontando para o mesmo ponto. Aí vai esquentar, vai queimar uma folha de papel, por exemplo. Todo mundo pegando cada um espelho plano e convergindo aqueles raios luminosos para um único ponto. Ah, tá. Então esse ponto de convergência não é imagem, né? Não é a imagem. Ah, tá. Perfeito. Putz, eu tava confundindo isso. Eu pensei que era imagem esse ponto. Beleza, Ah, tá, é isso mesmo, legal. não é a imagem. É só o ponto onde o objeto vai receber a maior incidência dos raios solares. Se eu sou o objeto, eu estou ali em frente a um espelho grande desse daí. Igual lá aconteceu nos Estados Unidos, né? Que o carro teve a tinta derretida lá porque ele ficou próximo, numa rua lá que era próxima a um prédio que era côncavo, né? De espelhos côncavos. Aí os espelhos refletiram os raios, né? E chegou a derreter a tinta de um veículo, por exemplo, que estava estacionado próximo. Não sei se eu cheguei a mostrar esse vídeo para vocês. Mostrei esse videozinho? Não, né? Não? Eu Um acho que vídeo, não. um videozinho curto. Beleza. Deixa eu só atender aqui. Se sobrar um tempinho, eu mostro, que é bem legal. Tinha mais alguém que tinha levantado a mão. Henrique. Professor, então, eu tô com uma dúvida ainda, conceitual mesmo, tipo, você falou dos raios particulares, você tinha falado de mouse que eu acabei esquecendo, qual é a definição mesmo dos raios Então, particulares? tá, beleza. A gente desenha aqui, né? Tem um desenho de uma calota esférica, né? Que é essa calota que está aqui, ó. E aqui a gente tá usando, né? Para entender esse fenômeno, a gente está usando um conceito como se a luz fosse uma partícula, né? Tem essa dualidade, né? Onda, partícula, né? Depende do experimento que a gente faz para avaliar o que é, né? A onda, né? Mas o que é a luz. Nesse caso aqui, ó, eu estou considerando a luz como uma partícula. Então, como assim digo uma partícula? Como se fosse uma bolinha de tênis, por exemplo. Então, você imagina que esse verde que está aqui, esse raio verde está aqui, esse raio verde e esse verde que está aqui, esses que eu desenhei, ó, como se fosse uma bolinha de tênis. Então, se eu jogar uma bolinha de tênis aqui, ó, de forma que ela entre exatamente paralela a esse eixo que está aqui, ó, que eu vou chamar de eixo principal, esse eixo preto está aqui, ó. Se eu conseguir fazer isso, né, jogar ela nesse sentido horizontal aqui, ó, nessa direção horizontal, quer dizer, na hora que ela bater naquela parte que é curvada, ela vai desviar. E ela vai desviar aqui, ó, passando pelo foco. Então, se eu estar um pouquinho mais embaixo, aqui mais de forma paralela também ao eixo principal preto, ó, na hora que ela bate lá, ela desvia. Desvia de certa forma que ela vai passar pelo foco também. E assim por diante. Então, quanto mais plano for essa parte esférica aqui, né? Quanto mais plano for, menos curvado for, né? Menos ela desviará, certo? Imagina que fosse um espelho plano mesmo aqui, ó. Se fosse plano aqui, ó. Eu ia tacar essa bolinha, eu ia tacar aqui na horizontal, ó, e desconsiderando perdas de energia no processo, né?
por conta de atrito, enfim, desconsiderando a gravidade, que a bolinha ia descrever um movimento parabólico, desconsiderando tudo isso. Se ela se desconsidera tudo isso, na hora que ela batesse aqui, ó, ela voltaria na mesma direção, no mesmo sentido. Mas quando a gente tem uma superfície curvada como essa, ela, quando reflete necessariamente passando pelo foco. Tá? Isso é um caso particular. O contrário disso que eu falei também é verdade. Por exemplo, se um raio particular, ele incidisse, vou fazer de preto aqui, ó, ele incidisse numa direção que já passa pela distância focal aqui, pelo foco, quer dizer, ó, esse preto aqui, ó, ele está incidindo, passando no foco já. Quando ele reflete paralelo. Um é o inverso do outro. Se ele incidir paralelo, ele passa pelo foco. Se ele incidir passando no foco, ele reflete paralelo. Tá? Então tem esse caso. Temos esse caso aqui que eu fiz, ó, que é o raio que incide exatamente no centro óptico, reflete com o mesmo ângulo que ele entrou ali, né? Então isso aqui é teta também. O raio luminoso que incidir numa distância, né, numa direção, que é a direção do centro de curvatura, passando pelo centro de curvatura, exemplo, ó, ele reflete sobre si mesmo. Esse raio aqui agora, ó, tô fazendo, ó, bateu no espelho, ele volta sobre si mesmo. Se ele incidiu passando pelo centro de curvatura, volta sobre si mesmo, tá? Então o retorno dele seria esse verde que eu fiz agora. Incidiu de vermelho, voltou de preto, incidiu de vermelho, voltou de preto. Bom, então temos esses raios particulares, tá, gente? Para construção das imagens. Beleza? Galerinha, então, ó, letra B, temos aqui mais um, né, para terminar. Pode falar, David. Professor, rapidão. Sim. Deixa eu só Tipo, fazer um recorte aqui da B, mas tô ouvindo. tá. É que você poderia voltar na imagem, por favor? Claro. Aquele 1 ali é o centro, né? É como se fosse uma circunferência, né? Isso, Aí, tipo, exatamente. a posição que tá entre o O e o 1 é esse tracinho do meio é o foco. E aquele que tá entre o 1 e o 2 também é um tipo de foco? E se incidir um raio naquela posição, tem as mesmas características do que um Não foco? tem. Então, ó, Não tem? aí beleza, ó. Então, eu fiz a continuação aqui da esfera, né? Então, ó, aqui na esfera, né, do 1 até o 2 é o raio. E do O até o 1 também é o raio, né? Esse 1 aqui, né, esse lugar aqui, esse ponto, né, isso aqui é um ponto só, ele representa o centro de curvatura, tá? Aí, a metade dessa distância aqui, ó, a metade da distância que vai do centro até o vértice do espelho, a metade dessa distância é metade do raio, tá? Então aqui, ó, esse R foi dividido em R sobre 2, e aqui também, ó, é R dividido por 2. Então, metade. Agora, David, qual que é a moral da história aqui, né? Para qualquer objeto que você posicione aqui assentado nesse eixo principal desse espelho esférico côncavo aqui no caso, né? Para qualquer objeto que esteja antes do centro de curvatura, aqui, pode colocar qualquer, tá? Estou fazendo com tamanhos variados aqui, mas é o mesmo objeto, tá? Então, ó, não importa onde você coloque aqui que seja antes, a característica da imagem formada será sempre a mesma. No caso, antes do centro de curvatura, imagem real, e se é real, é invertida simultaneamente, e menor do que o objeto é. Menor. Então, se esse objeto aqui tem 10 centímetros de altura, a imagem vai ter menos. Qual que é a diferença? A diferença, David, é que quanto mais você afasta de C, a imagem será menor ainda. Será menor ainda. E quando você vem aproximando aqui, ó, por exemplo, a imagem formada deste objeto que está aqui, ó, ela continua sendo real, invertida e menor. Porém, em comparação com a imagem desse objeto que está aqui, ó, que também é real, invertida e menor, ela tem um tamanhozinho, a imagem, né, um pouco maior do que
desse segundo aqui agora. Porém, ainda é menor do que o objeto. Tá? Beleza? E quando está exatamente no C, no centro de curvatura, isso é muito importante, e vocês têm que lembrar disso daqui a pouquinho, que a gente vai fazer um problema que envolve isso. A imagem é real, invertida, porém do mesmo tamanho. Se o objeto tem 10 centímetros de altura, a imagem tem 10 centímetros de altura também, está na mesma posição. Aqui, ó, na mesma distância, né? Aqui, ó, deixa eu já poluí demais isso aqui, não sei nem se tem alguma cor que eu não usei. Professor, então não Oi. tem dois focos, né? É que, tipo, eu pensei que aquele ponto do meio ali, entre o um e o 2, que é a mesma distância do foco, né? Uhum. Do outro lado, também seria um tipo de foco, mas não tem, né? Não tem, só se Ah, tivesse tá. só se tivesse uma outra calota aqui, ó, Ah, tá. Justo, justo. Entendi. tá? Então não Beleza? importa a distância. Aham, entendi. Beleza? Então, gente, beleza, hein? Então, ó, aí, nesse B1, objeto metálico de massa 200 gramas e calor específico C, 480 joules por quilograma a grau Celsius, absorve uma potência de 60 watts de radiação solar, né? Focalizada por um espelho côncavo. Beleza, desprezando as perdas de calor por radiação, condução e convecção, calcule a variação de temperatura do objeto após 32 segundos de exposição a essa radiação. Então, gente, é como se a gente estivesse aqui, né, pegando no exemplo A, embora para fazer a letra B não precise da letra A, mas usando esse exemplo aqui, né, perceba que a gente coloca aqui muitos raios incidentes paralelos ao eixo principal se concentrando aqui no foco. Então, a gente vai ter uma potência, né, com relação a isso. Essa potência, dada por essa junção de todos esses raios luminosos, né, que poderia provocar o aquecimento de um corpo, que derreter um corpo, queimar o corpo, né, dependendo como é que tá a incidência dos raios solares naquele dia ali, né, a gente pode, então, fazer essa relação aqui, ó, a potência é a energia, né, dividido por tempo. Potência, quantidade de energia transferida no intervalo de tempo. Então, a potência aqui é 60, né, a energia é mc delta teta, ou, vamos usar delta t aqui, ó, mais fácil, tá? E aqui é o delta T, intervalo de tempo. Usei T maiúsculo para temperatura e minúsculo para tempo. Aqui vai ficar 32, que é o tempo em segundos. Watts, gente, watts é joule por segundo, tá bom? Então aqui tem que estar em joule e... Então é 60 vezes 32. A energia tem que estar em joule, porque a potência está em watts e o tempo está em segundos. 60 vezes 32, dividido pelo M vezes C, tá bom? A gente quer achar a variação de temperatura? Sim. M vezes C, a massa, gente. A massa é 0,2. Diga por que 0,2, hein? 200 gramas. E o calor específico está em quilograma. Vezes calor específico, 480. E aí vamos achar a variação de temperatura em graus Celsius. Beleza, gente? Então, aqui, ó, simplificando aqui por 60, ó, vai ficar 1. E aqui é 40, é isso? Não. Por 66 vezes 8, 48, né? Então aqui é 8. Beleza? Aí, ok. 32 com 8, dá para simplificar também, ó? Dá. Divide 32 por 8. Fica 4. Beleza. 4 dividido por 0,2 dá 4 por 2 é 2, 2 vezes 10, 20. 20 graus Celsius. 20 graus Celsius de elevação de temperatura. Beleza, gente? Então, vou colocar o 2 aqui, ó, também. Vamos continuar, então, revisando esses espelhos, né, já que estão surgindo as dúvidas aí. Vamos seguir, ó. Tem um da Unifesp aí, que é o 2, tá? Eu vou copiar ele aqui, enquanto vocês vão lendo.
Bom, e aí, gente, olha só, né? Tá lá, um objeto linear colocado verticalmente em repouso sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo I, de centro de curvatura C, foco principal F, vértice V. Nessa situação, esse espelho forma uma imagem real, invertida e 4 vezes maior do que o objeto, como está representado na figura. Beleza. Tá nessa situação aí, gente, né, com essa imagem aí. Em seguida, o objeto é movimentado horizontalmente, com velocidade média, velocidade objeto, até o ponto C, onde é novamente mantido em repouso. Simultaneamente, sua imagem movimenta-se com velocidade escalar v média, velocidade da imagem, né? Velocidade média, até sua nova posição final. Beleza. Ah, legal. Então, ó, calcule o valor absoluto da razão, velocidade da imagem, velocidade do objeto. Então, o que ele quer da gente? Essa razão, né? Velocidade da imagem por velocidade do objeto. O que é a velocidade da imagem, gente? É a distância que ela percorreu no intervalo de tempo, não é isso? Então, ó, o ΔS que a imagem percorreu, ó, no intervalo de tempo. Tá? E o que é a velocidade do objeto? Também, mesma coisa, né? É a velocidade que ele percorreu naquele intervalo de tempo. Epa. Então, ΔS de objeto. Só que isso aconteceu, everybody, simultaneamente, né? Beleza? Então, no mesmo intervalo de tempo. Então, vai ficar assim, ó. ΔS da imagem por ΔT vezes ΔT. Estou fazendo só a divisão de fração aqui, tá? Por ΔS objeto. E aí, pessoal, é o seguinte. Qual é a distância? Vamos simplificar aqui, ó, ΔT com ΔT, porque é simultâneo, então ao mesmo tempo. Tá? Vamos colocar aqui. Qual é a distância que a imagem percorreu? E qual é a distância que o objeto percorreu? Ó, em seguida, o objeto é movimentado horizontalmente com velocidade escalar média até o ponto C. Esse até o ponto C aí, gente, significa que o objeto percorreu que distância? Se ele vem daqui até aqui, ó. Percorreu 12 centímetros, beleza? Então, ó, o objeto percorreu 12 centímetros. Porém, o objeto está vindo da direita para a esquerda. Vou colocar menos 12 aqui, tá? Menos 12, está vindo da direita para a esquerda. E por que que é importante? Por que que a gente tem que saber todos os casos de formação de imagens? Por que que tem que saber? Por conta de um problema como esse. Porque, ó, quando o objeto vem daqui da direita para a esquerda e ele fica exatamente no centro de curvatura, onde é que a imagem de um objeto que está posicionado no centro de curvatura, onde é que ela está? Ela está a qual distância do espelho esférico? Está do côncavo, né? Está na mesma distância para o espelho. Então, por quê? Porque a imagem é real, invertida e igual. O P e o P' são iguais, mesmo valor. P e P' são iguais, tá? Então, quando o objeto está aqui, ó, vou fazer um desenho aqui, ó, lá nos casos, né? Quando o objeto está aqui, a imagem dele está aqui na mesma posição, ó, tamanho igual, porém invertida. Então, sabendo disso, que isso ocorre quando o objeto, porque ele não falou que o objeto vai percorrer 48, ele falou que estava 48 na situação inicial, mas a gente sabe que é 48, por quê? Porque quando o objeto para aqui, a imagem dele que vai deslocar, vindo para a direita, aproximando do espelho, aqui, né? Nesse caso, aqui, vai percorrer 48 centímetros, tá? Então, aqui eu vou colocar, ó,
48. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, isso aqui vai ficar menos 4, né? Porém, o módulo, ele pediu o valor absoluto, tá? O valor absoluto dessa razão é Vm por V objeto, coloquei em módulo, tá bom? Vale 4. Alright? A letra B, distância focal em centímetros desse espelho. Distância focal. Então, sabemos lá no aumento, gente, o que é o aumento? O aumento é menos P' dividido por P, né? Vamos descobrir aqui a relação aqui, ó. Para achar o P, entre o P e P' aqui. Então, ele falou que a imagem é 4 vezes maior, certo? Imagem 4 vezes maior. Então, e é invertida. Então, menos 4 é igual a menos P' por P. Menos P' por P. E 4P é igual a P'. 4P é igual a P'. Beleza? Outra coisa que a gente sabe, baseado nesse desenho aqui, ó. O que a gente sabe aqui, ó? Essa distância. Que distância que é essa aqui, ó? Eu vou fazer um círculo aqui nessa distância. Ctrl Z. Que distância é essa aqui, ó? 48 com esse 12. O que é isso? É P' mais P. P' mais P é igual a quanto? É 60 centímetros, tá? P' mais P, 60 centímetros. Porém, fala, David. Professor, essa distância do objeto da imagem é em relação ao centro de curvatura ou é em relação ao espelho? Eu sempre Ah, me perco nisso. tá, beleza. A distância que a gente está considerando aqui para o P e o P', desculpa, né? O P e o P' é sempre, David, a distância, o P é a distância do objeto até o vértice do espelho. O P' é a distância da imagem até o vértice do espelho. Tá? Então, P, distância do objeto até o vértice do espelho. P' é a distância da imagem até o vértice do espelho, tá? Beleza, mas então eu não entendi, Peraí, tipo, por peraí, que tem uma coisa aqui, então. 4P... Tem uma coisa aqui, peraí, rapidinho. 48 mais 12. Não, tá errado aqui esse esquema aqui, ó. É menos. Aqui essa distância aqui, ó, é P', e essa distância aqui, ó, é o P. Eu fiz a marcação errada aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Aqui é o P'. Esse aqui é o P. Beleza. Ficou mais tranquilo aqui agora? Sim, Beleza? mas tipo, o que eu não entendi é por que a soma deles Não, dá então 60. não é a soma não, porque nesse caso aí que eu fiz aí, ô David, olha só, o P' é a distância da imagem até o espelho, certo? E o P é a distância do objeto até o espelho. Então, ó, o P é isso aqui, ó. Esse vermelho que eu fiz aqui agora, ó, é o P. E esse aqui é o P'. Tudo bem? Beleza, então aquilo ali embaixo tá errado, né? Tá. Ah, tá. Eu até já apaguei ali. Professor, tem dúvida no chat, eu acho. Tá, Só para avisar. Uhum. beleza. Deixa eu abrir aqui o chat.
Ana, por que o aumento é negativo? Ah, boa. Beleza. Então, o aumento é negativo porque a imagem é invertida. Toda vez que a imagem for invertida, o aumento é negativo. Quando que o aumento é positivo? Quando a imagem é direita. Então, o aumento é positivo, imagem é direita. E imagem direita é imagem virtual. Tá? Aumento negativo, o que significa aumento negativo? Significa que a imagem é invertida. Não significa que ela está aumentando menos alguma coisa, tá? Beleza? Tá. Imagina. Ó, então aqui, gente, ó, nesse caso aqui, ó, P menos P', voltando, eu coloquei o mais ali, ó, P' menos P é igual a 60. Pega essa distância inteira aqui, P'. Pega essa distância inteira aqui, P. Quanto que é P' menos P? 60 centímetros. P', tira o P, sobrou quem? 60 centímetros. Beleza, gente? Eu escrevi o mais ali, né? Desculpa. Então, ó, P' menos P, 60 centímetros. Agora eu vou colocar aqui os valores, né? Antes, P' é 4P, vai ficar 4P menos P, que é igual a 60. Então, 3P é igual a 60 e o P é igual a 60 dividido por 3, 20. 20 centímetros. Beleza. Deixa eu só ampliar aqui. Aí. Beleza. Se o P é 20, o P' é quanto? É 4P, né? P' é 4P. Então, 4 vezes 20 vai dar 80. 80 centímetros. Beleza. Aí, galera, calcular a distância focal, né? Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre P, que é 20, mais 1 sobre P', que é 80. MMC entre 20 e 80, 80 por 20, 4, vezes 1, 4. 80 por 80, 1, vezes 1. Beleza, isso aqui vai ficar 5 por 80, invertendo 80 por 5. 80 dividido por 5, gente. Isso aqui dá 16, tá? 16 centímetros. Raio de curvatura, 32. Distância focal positiva, sim. Então o espelho é côncavo? Tem que ser. Tá? Distância focal negativa, espelho convexo. Alright? Quer fazer mais uma pergunta, David? Só para lembrar mesmo, tipo, quando a imagem é virtual, que é depois do espelho, né, tipo, os prolongamentos e tal, Aham. eu sempre tenho dúvida, quando você, tipo, nesse caso, é que nesse caso, quando a imagem é real, é, tipo, o movimento é o contrário da imagem do objeto, né, tipo, se a imagem, quer dizer, se o objeto está voltando, a imagem, ela O objeto vai aproxima. aproximando do espelho e a imagem vai afastando, né? O Isso. objeto está aqui, o objeto é esse que está para baixo aqui, por exemplo, e a imagem é esse que está para cima aqui. O objeto vai aproximando, a imagem vai afastando e aumentando. E aumentando. Aí chega uma hora quando está no foco, sumiu. Aí depois, quando sumiu, ela aparece aqui, aparece aqui do lado de cá, né, atrás do espelho, maior e virtual. Justo. Aí, tipo, o movimento muda, tipo, ou, por exemplo, se formar uma imagem virtual, se eu aproximar do espelho, sei lá, se eu aproximar do espelho, a imagem vai se afastar ou ela vai, tipo, se aproximar também do outro lado do espelho? Eu não sei se eu me fiz entender. Deixa eu ver se eu entendi. Ah, tá.
Quando você vai, tá, para a imagem, você está falando do caso onde o objeto está entre o foco e o vértice, que é quando a imagem está aumentada, né? Quanto mais você vai aproximando aqui do espelho, mais a sua imagem vai aumentando. Então, ela vai ficar um pouquinho mais para trás aqui, ó. Um pouquinho mais para trás e aumentada. Aqui, ó, tá menor, tá maior, ó, tá maior. Aí eu vou aproximando, ela vai fazendo isso aqui, ó. Para ficar cada vez maior. Ela vai Ah, afastando e então, aumentando. tá, vai se afastando, né, conforme se aproxima o objeto, né? E aumentando. Tá, beleza, entendi. Valeu, Beleza? professor. Imagina. Uhum, beleza. Alguém... Peraí. Só um pouquinho. Eu vou fazer esse caso aqui, David. Eu vou fazer o desenho aqui com você, para mostrar isso, tá? Quem perguntou? Quem levantou a mão aí? Quer perguntar? É o Henrique. Pode perguntar, Henrique. Então, professor, eu ainda estou em dúvida, tipo, nessa diferença de casos, quando que, por exemplo, se isso aí se aplica no côncavo, como é que é no convexo, eu ainda tem essa confusão, tipo, a diferença, sabe? Uhum. Sim. Então, ó, deixa eu fazer aqui um desenho aqui. Aqui é vértice. Aqui é o foco. Aqui é o C. Então, vamos aproveitar aqui, já vamos fazer essa revisão aqui, né? Então, aqui está um objeto. Deixa eu colocar ele um pouquinho mais para cá. E eu vou fazer aqui, ó, incidir um raio paralelo. Isso aqui é um espelho côncavo, tá bom, gente? Ó. Isso aqui é um espelho côncavo. Vou fazer incidir um raio paralelo ao eixo principal. Então, incidir o paralelo, todos nós sabemos aqui agora que ele tem que passar pelo foco. Então, vem para cá. Beleza. Um outro raio luminoso aqui, ó, que eu vou desenhar, gente, é aquele raio luminoso que vai incidir exatamente aqui no vértice do espelho. Quando ele incidir no vértice do espelho, ele vai refletir, né, com o mesmo ângulo de entrada. Então, vamos fazer um prolongamento desses raios aqui, ó. Vou fazer aqui de vermelho, tá? Oi, vixe. Vermelho. E esse daqui, ó. Gente, esses dois que eu fiz aqui agora, tá? São os prolongamentos dos raios refletidos, tá bom? Então, vamos ver aqui. A imagem sendo formada aqui, ó. Ops. Beleza. Essa imagem ela é virtual, ela é direita e é maior. Agora, vamos fazer a proposição ali do David, que é o seguinte, a dúvida dele, ó, se quando eu aproximo esse objeto mais ainda, né, do vértice do espelho, se além dela continuar aumentando, se ela vai afastar do espelho ou se vai aproximar. É essa a dúvida, né, David? Isso que você tinha me perguntado, né? Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Deixa eu só dar um Ctrl C. Deixa eu dar um Ctrl C nisso aqui. Aí. Eu vou colocar aqui, ó, do lado, para ficar bem fácil de ver. Desculpa aí a lerdeza na edição aí, mas aqui, tá ligado? Bom, aqui, ó, vou fazer aqui de vermelho o nosso objeto. E agora, bom, fiz tudo isso, não adiantou, porque eu vou ter que fazer um novo.
Tá, beleza. Vou fazer então aqui. Vou apagar com a borracha, acho mais fácil. Porque se eu não fizer igualzinho, né, não vai dar para ver, entendeu? Então tem que fazer com as mesmas distâncias aí. Mesmo que foi feito sem papel milimetrado, tudo. Foi certinho. Aí, beleza. Então, deixa eu colocar então um objeto aqui agora, David, ó. Esse objeto aqui, vou tentar fazer ele do mesmo tamanho, tá? Vou colocar ele um pouquinho mais próximo aqui do espelho. Vou colocar ele aqui, ó. Cadê? Bom, espero que tenha o mesmo tamanho aqui do outro. Beleza. Tá bem próximo. Vamos desenhar então um raio luminoso aqui, ó, que vai entrar agora, vou fazer de vermelho, tá? Vai entrar paralelo. Entrou. E ao refletir-se, ele vai passar pelo foco. Vai vir aqui, ó. Beleza? Vamos desenhar então aqui um raio agora luminoso, que ele vai incidir no vértice e vai refletir com o mesmo ângulo, tá? Então, ó, o que vai acontecer aqui? Vou pegar aqui um verde. E vou pegar aqui um outro verde. Aqui, ó. Lembrando que esses raios que eu estou fazendo aqui agora, né, gente, de verde, eles são pontilhados, tá? Por quê? Porque são os prolongamentos dos raios refletidos. Tudo bem? Então, nós temos a imagem aqui, ó. Então, voltando lá na sua pergunta, né, David? Nós teremos uma imagem que ela é maior, que ela é direita, mas perceba, esta imagem aqui, ó, ela está aproximando do espelho, tá? Não está afastando. A imagem virtual aqui, ó, aproxima. Eu vou te dar um exemplo de imagem virtual que se aproxima quando a gente aproxima do espelho. Qual que é a imagem virtual que se aproxima quando a gente aproxima do espelho? A imagem do espelho plano. Então, no espelho plano, se eu tomar uma distância de 10 centímetros do espelho, a minha imagem está 10 centímetros do espelho também. E se eu aproximo mais 2, a imagem simultaneamente também aproxima 2. Então, para cada passo que eu dou, minha imagem dá um passo que na mesma distância que eu me aproximei. Então, nesse caso aí, se você se aproxima do espelho esférico, côncavo, na distância entre o foco e o vértice, a sua imagem continuará com as mesmas características, né, de ser maior, de ser virtual, de ser direita, porém vai se aproximar do vértice do espelho e não afastar. Professor, então eu posso tirar a conclusão que, tipo, os efeitos, com exceção do tamanho, né, é o mesmo que um espelho plano, tipo, sem considerar o aumento e a diminuição, tipo, nesse caso, é o Então, mesmo? para as características de ser imagem virtual e direita, sim. Agora, para as distâncias, não. Porque perceba que, no caso do espelho plano, é igualzinho. Estou a 10 centímetros e mais está 10 centímetros. Aqui não. Vamos dar valores aqui hipotéticos para essa imagem aqui, ó. O objeto está distante, sei lá, 2 centímetros do espelho e a imagem está distante 4. Já é diferente do espelho plano. Para ser igualzinho, só no espelho plano. Tá? Beleza, entendi. Valeu, professor. Obrigadão. Imagina, que é isso. Tamo junto. Bom, gente, vamos aí, né? Vocês querem que eu faça os 5 lá da outra aula? Querem fazer mais um de espelho?
Tem o 3 aí, ó, que é da Unesp 2020 de espelho também, que no caso ele deu um objeto aí, ó, que ele tem uma dimensão maior, né? Ele não é um objeto pontual, né? Ele tem um comprimento, uma caixa retangular. Enfim, o jeito de fazer é mais ou menos o mesmo, tem só umas coisas a se considerar. Ou vocês querem que eu faça os 5 aqui? O que vocês acham melhor? O que vocês falarem aí. Ah, eu acho que pelo 5 ser parecido com essas daqui que a gente acabou de fazer, eu acho que é melhor fazer a 3 mesmo, não sei. A 5 eu acho mais fácil, tá? Se vocês quiserem anotar algumas coisas na 5 aí, ó, né, deixar anotado, olha lá, é um espelho esférico convexo, tem a barriguinha para fora, né, gente? Toda vez que a barriguinha para fora, a parte esférica, é convexo. E barriguinha para dentro, parte côncava. É convexo. Beleza. Então vou dar as dicas aqui do exercício 5, tá? Raio de curvatura é igual a 1 metro. Então qual que é a distância focal? 0,5. Porém, como é convexo, é menos 0,5 no F. Então, coloca F é igual a menos 0,5, tá? Porque é convexo. Beleza? Então, F é igual a menos 0,5. Outra coisa, uma pessoa com 1,70 m, 1,7 metros de altura. Isso daí, ela é a altura do objeto, tá? É o O. O, a altura do objeto, O. Coloca-se em pé na frente do espelho, a uma distância de 2 metros de sua superfície. Distância do objeto até o espelho, P. P é a distância do objeto até o espelho. Então, você já tem que o F é menos 0,5, já tem o P, que é 2, você faz a equação, 1 sobre F é igual, né, menos 1 sobre 0,5 é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre P'. Você vai achar o P', certo? Depois que achou o P', joga naquela equação do aumento. I sobre O é igual a menos P' por P. O I é a altura da imagem, não temos. O O, temos a altura do objeto, que é 1,7. É igual a menos P', que você já achou, fazendo menos 1 por meio é igual a 1 por P, que é 1 por 2, mais 1 por P'. E aí o P e o P' você já tem, você vai achar o I. Se o I for negativo, imagem é invertida. Se o I for positivo, imagem é direita. Tá? Só não esquece depois que você está usando as distâncias em metros na equação, e no final aqui nas alternativas das 5 ele pede em centímetros, tá? Algumas aí ele coloca em centímetros. Só na hora de comparar e não ficar atento às unidades de medida. Beleza? Vamos colocar 3 aqui, ó. Que ela também é puxada, né? Tô colocando questões de ótica assim, mais puxadas, tá vendo? Tudo parece segunda fase, né? Com itens A e B, sem ser teste. Mas é pra gente sair daqui top, né? Então, vou colocar 3 aqui da Unesp. Bom, aqui eu já tenho, né? Beleza. Bom, tá. Então vai colocar o objeto lá é uma placa. Agora, em vez de ser uma vela, né? O objeto é uma placa. Beleza. Beleza. Essa imagem dessa placa, só pelo fato dela estar sendo posicionada entre o centro e o foco ali, ó, certo? Ela tem que ser real e invertida. Beleza? Ela tem que ser real e invertida. O que vocês me dizem
do tamanho da imagem desse ponto aqui, ó, QR. A imagem desse ponto QR refletida neste espelho côncavo, a imagem desse ponto, não, dessa linha, né? Dessa linha QR, ela é do mesmo tamanho, maior ou menor? Mesmo tamanho. Mesmo tamanho, porque o QR está exatamente no centro de curvatura. Beleza? Perfeito. Então, importante, só para saber essa parte aí. Um minutinho para vocês tentarem fazer aí. Professor, mas eu não entendi. Então, tipo, a imagem ela vai ficar, tipo, de um lado no QR ela vai ficar normal e do outro vai estar diferente, tipo, não vai ter o mesmo formato? Não sei se deu para entender. Ah, tá, justo. Exatamente isso. Exatamente Nossa, isso. Vai ser ah, maior de legal. um lado e menor assim, menor, não, desculpa. Vai ser maior de um lado e reduzindo até ficar igual. Ah, tá. Eu pensei que por ser, tipo, um objeto único não poderia ter esse tipo de coisa. Pensei que ia ser É, igualzinho, sabe? Não é, né? mas por conta que ele não tem dimensões desprezíveis, né? Vai ficar diferente. A gente ganhar um tempinho aqui, eu vou colocar a imagem aqui para vocês. Letra A, gente, é mais fácil traçar aí os raios que entram paralelamente, né? E vai passar aí pelo foco. Então, um desses raios, ó, passando pelo foco, saindo de P, né? Ele que é o P, P', S', né? A imagem desses pontos. E o outro raio luminoso que é o inverso desse, né? Entra já pelo foco, e quando entra pelo foco, o que ele faz? Reflete paralelo. Então, entrou paralelo, passa pelo foco. E entrou pelo foco já, sai paralelo, certo? Então, a gente vai ter que o P', S', né? Aqui, ó. P', S'. Invertida é real. Toda imagem invertida ela foi obtida através do encontro dos dois raios. Querem perguntar? Professor, então não é uma boa saída, né? Tipo, colocar um raio que incide no ponto V, né? Então, Eu, quando que não não é deu muito bom? certo. Quando que isso, sabe por quê, David? Porque não é bom quando a gente vai construir sem papel milimetrado, colocar no V, porque o que é mais fácil, né? Você evitar um erro
quando a gente vai fazer pelo olhômetro, certo? Pelo olhômetro, é mais difícil a gente fazer o ângulo certinho, né? A gente pode entrar com um ângulo de incidência de 30 e na hora de refletir, colocar 45. Aí já dá muita diferença, né? Quando a gente está sem um papel milimetrado para a gente fazer ali os cálculos, né? A menos que a gente considere aqui como um triângulo retângulo, né? E pegue a régua e comece a fazer aqui certinho, né? Porque do ponto P até o ponto V seria a hipotenusa de um triângulo retângulo que tem cateto PS e o E, né? Do P até o V é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Mas, mesmo assim, ficaria difícil para a gente fazer assim no olhômetro. É mais fácil fazer os que são paralelos. Ou que entra, já entra no F, já direto. Aí sabe, tem que sair paralelo, é o mais fácil para fazer. Beleza, obrigadão, professor. Eu Imagina. tentei fazer isso e deu, tipo, o mesmo tamanho praticamente. Eu achei esquisito, mas deu pra perceber que não é muito bom mesmo. Porque senão a gente coloca aqui, eita, poxa, coloca uma inclinação maior, outro com uma inclinação menor. Faz isso aqui, ó. Achando que tá igualzinho ali. Eu acho que tá igual, mano. Bom, deixa eu colocar o item B aqui, né? O item B ele pede que a gente calcule. Calcular a distância em centímetros entre a imagem P' S' do lado PS e a imagem Q' R' do lado QR. Legal. Aqui no outro. Professor, rapidão, perdão. Diga. O fato Pode perguntar. é, de ela ser invertida já configura que ela é Real? virtual? Ou Sim, é real, invertido. isso? Real, Sim? sim. Isso mesmo. Ah, tá. São duas generalizações que a gente faz. Real é invertida, virtual é direita. Beleza, beleza, valeu. Imagina. Então, ele pergunta se é invertida ou se é virtual ou se é real. A imagem ela é real, porque ela é formada pela convergência dos raios refletidos, né? E, sendo real, ela é invertida. Então, gente, aqui, vamos calcular aqui agora. Olha só, a gente tem que colocar na equação de Gauss aqui agora, né? Para achar a distância P' S', né? Então, olha só, na equação de Gauss, que é 1 sobre F, deixa eu só diminuir isso aqui para colocar, que é 1 sobre F é igual a 1 sobre P', esse P', 1 sobre P mais 1 sobre P', né? Esse P' aqui que a gente vai calcular aqui agora, né? É o P', gente, dessa imagem aqui, ó, de PS, tá bom? Beleza? Qual que é a distância focal aí do espelho? A distância focal é 80, beleza? Por que a distância focal é 80, Diego?
porque é metade do raio de curvatura. No enunciado falou que o raio de curvatura tem 160 centímetros. Então, o R é metade de 160, é igual a 80, beleza, gente? E o espelho é côncavo, então é 80 positivo, tá? Qual que é a distância que o PS está do espelho, do vértice do espelho? Qual é a distância? É 120. 120. Isso. Então, 1 sobre 120 mais 1 sobre o P'. P' da imagem P' é S', tá? P' da imagem P' é S'. Aí vai ficar 1 sobre 80 menos 1 sobre 120, MMC de 80, 120, 240, né, gente? 240 por 8 dá 3 e menos 2, porque é 240 por 122 vezes menos 1, menos 2, tá? Então, P' do P' S'. Então vai ficar assim, ó. P' do P' S' é igual a 240 centímetros. Beleza. Aí, galera, ele quer saber aí qual que é a distância, né, do P' até o do P' S' até o Q' R'. E aí, por isso que eu perguntei aí, ó, para vocês, né? Por isso que eu perguntei para vocês no início, lembra? Qual é a distância e qual é o tamanho da imagem, né, do QR. Até o David falou assim, é mesmo tamanho, é igual, porque está exatamente no centro de curvatura. Está no centro de curvatura, tem duas coisas. Primeiro, a imagem é igual. Depois, a imagem está na mesma distância do vértice do espelho. Então, se a distância de Q até R, desculpa, se a distância do QR, né, até o vértice do espelho é 160, porque está exatamente no centro de curvatura, a imagem deste segmento QR, que é o Q' R', também estará a 160 centímetros do vértice desse espelho, tá? Então, qual que é a distância entre os dois? Só fazer a diferença aqui, ó. Distância entre os dois, entre P' do P' S' menos P' do Q' R'. Aí aqui vai ficar 240 menos 160. Isso que vai dar 80. Hoje eu não ia passar do horário não, viu? Eu tinha essa intenção, pelo menos. Tá? Estamos nos aproximando do Natal e não tem nada a ver isso, mas eu não iria comer uma parte do almoço de vocês. Não literalmente, o que eu gostaria muito. Tá? Pegar um pouquinho de cada um, fazendo aquele banquete. Bom, gente, beleza? Essa distância aqui, P' até o R', do P' até o S' é 240, que a gente calculou aqui, né? Do Q' até o R', 160, porque se o ponto está no centro de curvatura, a distância do centro de curvatura ali até o vértice do espelho é o P, e também é o P', dando uma característica da imagem sendo, no caso do Q' R', né? Imagem invertida, e é real porque é invertida, e também é igual, no caso do Q' R', né? Gente, beleza, então. Deixar vocês descansarem aí e almoçar também. Se vocês quiserem, depois eu coloco aqui os gabaritos, né? Dessas questões aqui, tá? Melhor, né? Coloco o gabarito para vocês, tá? Já que eu já enviei o arquivo PDF, mando o gabarito. Se tiver alguma dúvida, a gente vai tirando aí
no decorrer do tempo até a semana que vem, vocês podem mandar para mim, que eu ajudo vocês, tá? Beleza, gente? Valeu aí. Bom almoço para todo mundo. Desculpa, de repente, não atender todas as dúvidas, né? E tudo, porque de repente a gente tem que voltar muito, enfim, né? Mas estamos juntos, gente. Valeu aí, viu? Valeu, professor. Obrigadão, hein? Bom almoço. Valeu. Obrigado a vocês também.